pecado entrou no mundo, uma série de aflições o seguiu, incluindo a depressão. Antes de Adão cair, ele e Eva não sabiam nada sobre o pecado, vergonha, medo ou tristeza. Mas, quando o pecado quebrou seu mundo perfeito, ele os condenou à doença, traição e perda. Veja Gênesis capítulo 3, do versículo 14 a 19, Romanos capítulo 5, versículo 12, capítulo 8, do versículo 20 a 22. A chegada do sofrimento tornou a alegria constante não mais possível. Em vez disto, muitos de seus filhos sofreram depressão em algum momento da vida por causa de doenças físicas, circunstâncias tristes, más escolhas, relacionamento rompidos ou sem motivo aparente. A depressão remonta ao pecado, mas muitas vezes não ao próprio pecado do sofredor. Ela atinge crentes e incrédulos, fortes e fracos, estoicos e sensíveis, espirituais e carnais. Ele pode cair de repente ou subir lentamente, pode passar em algumas semanas ou se tornar uma luta ao longo da vida. A depressão difere da tristeza situacional. O Senhor Jesus chorou em ocasiões tristes, mas nunca ficou deprimido. Leia Lucas capítulo 19, versículo 41, João capítulo 11, versículo 35. Tanto o luto normal quanto a depressão incluem tristeza intensa, muitas vezes misturada com ansiedade. Com a tristeza comum após uma perda, a emoção dolorosa vem em ondas decrescentes, intercaladas, com sentimentos normais e memórias positivas. Na depressão, no entanto, o humor permanece baixo por longos períodos de tempo, com pouco ou nenhum alívio. A tristeza após um revés pode incluir arrependimento, mas a depressão geralmente adiciona sentimentos de inutilidade e autoaversão. O luto pode produzir pensamentos fugazes de morrer para se reunir com este ente querido, mas a depressão muitas vezes cria uma obsessão com a morte como uma fuga da dor que parece permanecer. A depressão não é exclusivamente física nem espiritual, é ambas. Embora a depressão afete o sono, a energia, o apetite e o movimento, também pode ser um efeito de alguma mistura de doença, genética, personalidade, estresse e abuso. Leia a Lamentação, capítulo 3, do versículo 1 a 18, e o Salmo 143, os versículos 13 e 4. Quando as pessoas estão deprimidas, elas não conseguem se concentrar ou tomar decisões e perdem o interesse em atividades que antes gostavam. Alguns são altamente ansiosos e agitados, perdem peso e não conseguem dormir. Outros têm apatia, fadiga, sonolência e ganho de peso. E seus sistemas nervosos, excessivamente vigilantes e sensibilizados, geram uma série de sintomas nocivos e atitudes inexplicáveis que aumentam seu sofrimento. E eles não podem simplesmente desligar esses sentimentos. As Escrituras descrevem as emoções dos homens e mulheres, servos fiéis de Deus, que lutaram contra a depressão. Na maioria dos casos, eles sofreram não porque eram pecadores sob julgamento divino, mas porque eram humanos sobre intensa pressão. Jó perguntou: por que é dada a luz ao aflito e vida ao amargurado de alma, que anseia pela morte, mas ela não vem? Jó capítulo 3, versículos 20 e 21. Moisés disse honestamente ao Senhor: o fardo é muito pesado para mim. Se você me tratar assim, mata-me imediatamente, para que eu não veja a minha miséria. Números capítulo 11, do versículo 14 e 15. Ouça Davi implorando pela misericórdia de Deus: estou exausto de tanto gemer. A noite inteira inundo minha cama de choro e encharco meu leito de lágrimas. Salmo capítulo 6, versículo 6. Mais tarde ele escreveu: registre minha miséria, liste minhas lágrimas em seu pergaminho. Elas não estão em seu registro? Salmo 56, versículo 8. Elias orou, desanimado: basta agora, Senhor, tira minha vida,
porque não sou melhor do que meus pais. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E Paulo, por um breve período, disse que estava totalmente sobrecarregado, além de suas forças e desesperado da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. A depressão, quando sendo uma luta espiritual, pode ser resolvida com a leitura consciente das Escrituras, oração, dependente e tempo. Deus pode curar por intervenção direta, sem intermediários, e às vezes ele o faz. A Escritura, no entanto, fornece muitos exemplos do uso de meios de Deus para trazer ajuda e cura. Quando a depressão não se resolve sozinha, precisamos aproveitar todos os meios que Deus fornece para promover a recuperação. Na doença prolongada ou difícil, aqui um termo amplo para problemas físicos e espirituais, Tiago aconselha chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo, orar com fé e confessar o pecado. Tiago capítulo 5, do versículo 13 a 20. Estes são meios: aceitar o conselho sábio, acolher a oração intercessória, considerar a terapia médica e identificar o pecado potencial. Alguém entre vocês está doente? Chame os anciãos da igreja e ore sobre ele. Versículo 14. O cuidado do ancião ajuda muito as pessoas com depressão. Seu trabalho mais eficaz é a oração intercessória. Tiago diz que tem grande poder no versículo 16. Mas ele também dá a entender que, como ancião, eles usarão sua experiência espiritual para fornecer conselhos sábios. Eles aprenderam a verdade e podem trazer de volta aqueles que se desviaram dela. Tiago capítulo 5, do versículo 19 a 20. Eles percebem, no entanto, que conselhos e conversão estimulantes não curam instantaneamente a depressão. Em vez disso, eles trabalham com gentileza e sensibilidade, primeiro, simplesmente chorando com os que choram e compartilhando seus fardos. Isso nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 15, Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 6, versículos 1 e 2. Qualquer crente atencioso que ouve, ora, oferece sabedoria da Bíblia, é incrivelmente útil para pessoas deprimidas. Em casos difíceis, no entanto, os conselheiros espirituais e maduros na fé fornecem conselhos e ferramentas essenciais que tornam a recuperação mais provável. Como a depressão distorce o pensamento, conselheiros habilidosos nos ajudam a identificar falsas crenças sobre nós mesmos e o mundo. Modificar essas crenças e depois testar as novas ideias por meio de mudanças planejadas no comportamento ajuda e muito. Conselheiros cristãos que baseiam suas recomendações nas Escrituras e nos ajudam a ver a realidade da perspectiva de Deus são, obviamente, mais valiosos do que terapeutas seculares. A resolução positiva de problemas requer aprender boas habilidades de enfrentarmos e desaprender as ruins. Aprender coisa boa e nos livrar das ruins. Embora a depressão possa ocorrer em familiares por razões genéticas que não podem ser evitadas, as famílias também podem perpetuar a depressão por meio de comportamentos aprendidos que podem ser ajudados pela terapia. Esses comportamentos incluem pensar apenas emocionalmente, tolerar maus escolhas, concentrar-se apenas nos negativos e transformar preocupações comuns em catástrofes. Alguns crentes deprimidos que têm um transtorno afetivo médico sofrem de mau humor, não tratado por anos, supondo que estão suportando essa sentença porque não conseguiram superar suas fraquezas espirituais. Tiago, no entanto, ensina que o trabalho espiritual mais amplo de ajudar as pessoas a se recuperarem da angústia pode exigir terapia médica, mesmo que o pecado esteja contribuindo para a doença. Tratando com óleo em nome do Senhor, capítulo 5, versículo 14, descreve o uso dos cuidados de saúde atuais
por praticantes leigos servindo como agente de Deus, esta passagem, por implicação, apoia o tratamento médico para a depressão, incluindo o uso de medicamentos antidepressivos prescritos em alguns casos. A prescrição de medicamentos antidepressivos é muitas vezes desnecessário e nunca suficiente. Essas drogas não devem substituir a leitura, a oração, a orientação e a disciplina que vem de Deus. Não ajudamos ninguém se usarmos como narcóticos para entorpecer a culpa do pecado não confessado e a dor dos problemas não resolvidos. E podem ter efeitos diversos. Na depressão grave, no entanto, o medicamento não é o último recurso, mas o primeiro. No momento em que procuram ajudar alguma dessas pessoas com depressão e ansiedade, são muito disfuncional para participar de qualquer coisa. Ao elevar o humor, acalmar a agitação, focar a concentração e regular o sono, a terapia pelo medicamento estabelece uma plataforma estável para trabalhar. À medida que as pessoas ganham impulso, muitas podem interpor esses medicamentos ou interromper esse medicamento. Alguns, no entanto, permanecem através disso como suporte a longo prazo. Tiago continua: se ele cometeu pecado, ele será perdoado. Capítulo 5, versículo 15. Embora muitos cristãos piedosos que vivem vidas santas tinham sofrido depressão, devemos honestamente explorar se o pecado não confessado está contribuindo para a nossa tristeza. Leia Salmo capítulo 32, versículos 3 a 5. Muitas vezes, não é, mas Davi, que conhecia a depressão, ainda recomendou este exercício. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Experimente-me e conheça meus pensamentos. E vede se há em mim algum caminho penoso, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Como crentes, estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim temos novas naturezas, ou nova natureza que anseiam por Deus e sua justiça. Nosso pecado cria conflito cognitivo e emocional ao violar nosso verdadeiro eu. Lê Romanos capítulo 7, do versículo 14 a 24. Se continuarmos escolhendo manchar nossos valores espirituais, ficaremos deprimidos e é normal que deveríamos estar. Se o pecado está envolvido na depressão, o arrependimento é o primeiro passo para a recuperação. Em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao 11, Paulo distingue arrependimento de mero remorso. Em suas cartas severa anterior as suas cartas severas anterior aos Coríntios, ele os confronta com seus pecados e os leva à tristeza segundo Deus, como Deus pretendia. A tristeza segundo Deus, a santa dor e misericórdia que sentimos quando enfrentamos e abandonamos nosso pecado, é o verdadeiro arrependimento que leva à salvação sem arrependimento. Ou seja, nos arrependemos para termos a salvação de Deus, mas esse arrependimento, para ganhar a salvação, não tem arrependimento. A confissão nos aproxima de nosso Pai Celestial, traz perdão e purificação e restauração à comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 10, Tiago capítulo 4, do versículo 8 a 10. Em contraste, a tristeza mundana surge de odiar as consequências dolorosas do pecado, mas não o pecado em si. A dor mundana apenas afasta as pessoas de Deus para os leitos de morte, ressentimento e remorso. A amargura do pecado levou Pedro ao arrependimento piedoso, e o Senhor o perdoou. Leia Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Isto levou Judas ao remorso mundano, e ele se enforcou. Mateus capítulo 27, versículo 5. Tiago, escrevendo, ele disse: alguém entre vós está doente? Ore. Capítulo 5, versículo 13.
A depressão nos convence a pensar que estaríamos melhor sozinhos. Seu auto-isolamento, no entanto, só piora nosso sofrimento. Se em vez disso, fizermos um esforço consciente para voltar a atenção para fora de nós, e reviver nossos relacionamentos com os outros, a depressão começará a desaparecer. Como crentes, somos filhos de nosso Pai Celestial e servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E também servo dos nossos irmãos. Ele é nossa rocha, nosso pastor e nosso ajudador. Salmo capítulo 18, versículo 2, capítulo 23, versículo 1, capítulo 54, versículo 4. Então começamos expondo nossas almas a este conselheiro, porque ele não pode falhar e nunca nos abandonará. Começando orando a ele, pedindo força, sabendo que ele se aproxima dos quebrantados de coração e os cura. Salmo capítulo 34, versículo 18. Os relacionamentos se fortalecem através da comunhão, uma via de mão dupla. Nós não apenas falamos com Deus em oração, mas também o ouvimos falar conosco em sua palavra poderosa, transformadora de vidas e que derrota a depressão. Leia 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O Espírito Santo encheu a Bíblia com orientações e consolo para os conflitos, para os aflitos e os conflitos desses aflitos e abatidos. Na verdade, podemos não sentir vontade de ler a Bíblia no início. E se ainda estivermos usando os óculos escuros da depressão, podemos nos sentir pior quando começamos a ler. Na escuridão, o que podemos ver na Bíblia de Deus, ou na Palavra de Deus, apenas parece nos condenar mais. Pela fé, no entanto, continuamos a ler, de preferência auxiliados por alguém que possa nos ajudar e ver todo o aspecto de luz das Escrituras. Então, os raios terapêuticos começam a brilhar em nossa desesperança e desespero. As emoções não podem nos desviar se permanecermos ancorados na firme e imutável Palavra de Deus. À medida que as Escrituras aumentam nossa fé, começamos a nos apegar mais firmemente a Deus. À medida que nos concentramos em Cristo, a adoração transformadora começa a fluir. Nossas lutas nos aproximam dele. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7. A humildade e a solidão da depressão tornam as promessas de Deus mais preciosas para estas pessoas. Note o que a Bíblia diz. A minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo capítulo 73, versículo 26. O choro pode demorar ou durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5.